Palavras diárias de Deus. Se o coração do homem está em inimizade com Deus, como ele pode temer a Deus e se desviar do mal? Já que as pessoas de hoje não possuem a mesma humanidade que Jó, o que dizer da substância de sua natureza e da sua atitude para com Deus? Elas temem a Deus? Elas se desviam do mal? Aqueles que não temem a Deus ou evitam o mal só podem se resumir em 4 palavras: os inimigos de Deus. Vocês costumam dizer essas 4 palavras, mas nunca conheceram seu verdadeiro significado. As palavras os inimigos de Deus têm substância em si. Elas não estão dizendo que Deus vê o homem como inimigo, mas que o homem vê Deus como inimigo. Primeiro, quando as pessoas começam a acreditar em Deus, quem não tem seus próprios objetivos, motivações e ambições? Mesmo que uma parte delas acredite na existência de Deus e tenha visto a existência de Deus, sua crença em Deus ainda contém essas motivações, e seu objetivo final em acreditar em Deus é receber suas bênçãos e as coisas que elas querem. Nas experiências de vida das pessoas, elas geralmente pensam em si mesmas. Eu abandonei minha família e minha carreira para Deus. E o que Ele me deu? Devo fazer as contas e confirmar. Recebi alguma bênção recentemente? Eu dei muito durante esse período. Corri e sofri muito. Deus me deu alguma promessa em troca? Ele se lembrou das minhas boas ações? Qual será o meu fim? Posso receber as bênçãos de Deus? Toda pessoa, constante e frequentemente, faz tais cálculos em seu coração, e elas fazem exigências a Deus que trazem em si suas motivações, ambições e negócios. O que quer dizer que em seu coração o homem está constantemente colocando Deus à prova, constantemente concebendo planos para Deus e constantemente argumentando a favor do seu fim com Deus e tentando extrair uma declaração de Deus, vendo se Deus pode ou não dar a ele o que ele quer. Ao mesmo tempo em que busca a Deus, o homem não trata Deus como Deus. Ele sempre tentou fazer acordos com Deus, fazendo exigências incessantes a Ele e até mesmo pressionando-o a cada passo, tentando tomar 1 quilômetro depois de receber 1 centímetro. Ao mesmo tempo em que tenta fazer acordos com Deus, o homem também discute com Ele. E há até mesmo pessoas que, quando as provações lhe sobrevêm ou se encontram em certas situações, frequentemente se tornam fracas, passivas e negligentes em sua obra e cheias de reclamações sobre Deus. Desde quando começou a acreditar em Deus, o homem considera que Deus é uma cornucópia, um canivete suíço, e considera-se o maior credor de Deus, como se tentar receber bênçãos e promessas de Deus fosse seu direito intrínseco e obrigação, enquanto a responsabilidade de Deus fosse proteger e cuidar do homem e prover para ele. Essa é a compreensão básica da crença em Deus de todos aqueles que acreditam em Deus e da sua compreensão mais profunda do conceito de crença em Deus. Da substância da natureza humana, a sua busca subjetiva, não há nada que se relacione ao temor de Deus. O objetivo do homem em acreditar em Deus não poderia ter nada a ver com a adoração a Deus. Ou seja, o homem nunca considerou nem entendeu que a crença em Deus requer temer a Deus
e adorar a Deus. À luz de tais condições, a substância do homem é óbvia. E qual é essa substância? É que o coração do homem é malicioso, abriga traição e engano, não ama a equidade e a justiça, ou o que é positivo, e é desprezível e ganancioso. O coração do homem não poderia estar mais fechado a Deus. Ele não o entregou absolutamente a Deus. Deus nunca viu o verdadeiro coração do homem, nem jamais foi adorado pelo homem. Não importa quão grande seja o preço que Deus paga, ou quanta obra Ele executa, ou quanto Ele provê ao homem, o homem permanece cego a isso e totalmente indiferente. O homem nunca entregou seu coração a Deus. Ele só quer se importar com seu próprio coração, tomar suas próprias decisões, cujo significado implícito é que o homem não quer seguir o caminho de temer a Deus e se desviar do mal, nem de obedecer à soberania e arranjos de Deus, nem quer adorar a Deus como Deus. Tal é o estado do homem hoje. Agora, vamos olhar novamente para Jó. Primeiramente, ele fez um acordo com Deus. Ele tinha algum motivo velado para manter firme o caminho de temer a Deus e se desviar do mal? Naquela época, Deus havia falado com alguém do fim por vir? Naquela época, Deus não havia feito promessas a ninguém sobre o fim. E foi com esse pano de fundo que Jó pôde temer a Deus e se desviar do mal. As pessoas de hoje estão em nível de comparação com Jó? Há demasiada disparidade. Eles estão em diferentes níveis. Embora Jó não tivesse muito conhecimento de Deus, ele havia entregado seu coração a Deus e pertencia a Deus. Ele nunca fez um acordo com Deus e não tinha desejos ou exigências extravagantes para com Deus. Em vez disso, ele acreditava que Jeová deu e Jeová tirou. Isso foi o que ele havia visto e ganho por se manter fiel ao caminho de temer a Deus e se desviar do mal durante muitos anos de vida. Da mesma forma, ele também obteve o resultado de receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal. Essas duas frases foram o que ele viu e veio a conhecer como resultado de sua atitude de obediência a Deus durante as experiências de sua vida. E elas também foram suas armas mais poderosas, com as quais ele triunfou nas tentações de Satanás e a fundação de sua posição firme em testemunho a Deus. Neste ponto, vocês imaginam Jó como uma pessoa adorável? Vocês esperam ser uma pessoa assim? Vocês temem passar pelas tentações de Satanás? Vocês decidem orar a Deus para o sujeitar às mesmas provações que Jó? Sem dúvida, a maioria das pessoas não ousaria orar por tais coisas. É evidente, então, que a fé de vocês é lamentavelmente pequena comparada à de Jó. A fé de vocês é simplesmente indigna de menção. Vocês são os inimigos de Deus. Vocês não temem a Deus. Vocês são incapazes de permanecer firmes no testemunho que vocês dão de Deus, incapazes de triunfar sobre os ataques, acusações e tentações de Satanás. O que os torna qualificados para receber as promessas de Deus? Tendo ouvido a história de Jó e entendido a intenção de Deus em salvar o homem e o significado da salvação do homem, vocês agora têm fé para aceitar as mesmas provações que Jó? Vocês não devem ter uma pequena determinação para permitir-se seguir o caminho de temer a Deus e se desviar do mal?